Eu sou aluna do curso técnico de enfermagem pela Cifop. Estou aqui para falar um pouco sobre o hipertireoidismo, da disciplina clínica médica, ministrada pela docente Natália Fernandes. Vou falar um pouco sobre hipertireoidismo e logo em seguida minha colega vai falar sobre o hipotireoidismo. Antes de falar sobre a doença em si, eu gostaria de explicar um pouco o que é a tireoide, para vocês poderem entender como se inicia esse processo, né? A tireoide é uma glândula que ela é em formato de borboleta, como está aqui na imagem. Ela fica localizada no pescoço, logo abaixo da laringe, né? Ela mede mais ou menos em torno de 5 centímetros, né? E a sua função ela é controlada pela hipófise. A hipófise é uma pequena glândula que está localizada na base do cérebro, que produz o hormônio estimulador da tireoide, que é o TSH, né? E induz a tireoide a produzir os hormônios T3 e o T4. Então, o que é o hipertireoidismo? O hipertireoidismo é uma condição em qual a glândula da tireoide ela produz em excesso os hormônios T3 e T4. O hipertireoidismo ele acomete mais o sexo feminino, né? Entre 2 a 3%, e os homens apenas 0,2%, né? Na faixa etária das mulheres de 20 a 40 anos. Bom, as causas mais comuns são a doença de Graves, o bócio e o adenoma tóxico. A doença de Graves é o que acomete mais o hipertireoidismo. A doença de Graves ela é um distúrbio autoimune que o nosso próprio sistema de defesa ele ataca a tireoide, estimulando a produção em excesso dos hormônios T3 e T4. Os sinais e sintomas do hipertireoidismo: nervosismo, hiperatividade, sudorese exacerbada, echectomia, que é a alteração do músculo por trás do globo ocular, que é o conhecido como olhos esbugalhados, que é como se fosse a impressão do globo ocular que vai soltar, ele fica bem esbugalhado mesmo, com aqueles olhão. O aumento do apetite, a perda de peso significativa, chega até o paciente ficar desnutrido. Fadiga, pele seca, fraqueza, taquicardia, arritmias e entre outros. Bom, o diagnóstico. O diagnóstico, a priori, ele é feito pelo exame físico, né, onde o médico ele vai avaliar os sinais e sintomas do paciente e os relatos feitos pelo paciente. No exame físico, o médico ele pode avaliar, como eu falei, a esfitalmia, né, que é os olhos esbugalhados. Ele pode observar, né, a tireoide aumentada, o pescoço inchado, né, a perda de peso aparente, suores, tremores. E para a confirmação desse diagnóstico, o médico ele vai solicitar, né, os níveis de TSH e HT, que são de extrema importância para o médico poder fechar esse diagnóstico. O tratamento é feito pela terapia de iodo radioativo, por medicamentos antitireoidianos e pela tireoidectomia, que é uma cirurgia que é a retirada parcial ou total da tireoide, vai depender do quadro clínico geral do paciente, né, a conduta médica. E o medicamento antitireoidiano, eles têm a função de reduzir, né, a produção dos hormônios que são produzidos em excesso pela tireoide.
tratamento da terapia com iodo, uma vez submetido a esse tratamento, o paciente ele vai ter que ser suplementado pelo resto da vida, né, com iodo. Os cuidados da enfermagem. Antes de falar um pouco sobre os cuidados da enfermagem, eu gostaria de falar um pouco sobre a prevenção, a importância, né, da prevenção. E como seria essa prevenção? A prevenção, a base da prevenção é a alimentação. Não existe uma alimentação específica para o hipertireoidismo, mas em si tem que ser uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, uma alimentação rica em nutrientes e principalmente inserido o iodo, né, que encontramos em frutos do mar, em peixes como salmão, bacalhau. E hoje as indústrias elas são obrigatórias a ter no sal o iodo. Então isso é um ponto positivo, né, que é obrigado a ter. Então, queira ou não, quem consome o sal já está consumindo o iodo. E o iodo também pode ser suplementado para quem queira, ou se houver necessidade, é claro, né? E os cuidados da enfermagem, que é imenso, né? O cuidado da enfermagem ele tem que ser desde o acolhimento, né, do paciente. Os cuidados da enfermagem para um paciente com hipertireoidismo é o cuidado emocional, do físico ao emocional, né? E os pacientes que têm hipertireoidismo, eles ficam muito emotivos, alguns ficam irritados, né? Não aceitam aquela condição, ficam deprimidos, né? Vem aquela questão emocional, a saúde mental do paciente fica comprometida. Ele fica, né, ele muda o aspecto físico, ele fica desnutrido, né, e tudo muda, né, na rotina do paciente. E o técnico de enfermagem, ele tem que ter a capacidade de lidar com essa situação, né, e passar segurança para o paciente, passar também que ele entende sobre a patologia. O técnico de enfermagem ele tem que ter o conhecimento, né, sobre as causas, os sinais e sintomas, os efeitos colaterais que o tratamento vai dar, da medicação também. Então o técnico de enfermagem ele tem que saber para ele poder saber agir diante da situação. O técnico de enfermagem ele tem que ter um olhar muito amplo, né? Ele tem que observar as mudanças de comportamento do paciente, né? As características faciais, né? De dor, né? De incômodo, às vezes não está numa posição boa, e isso ele tem que ter uma atenção maior, né? Para o paciente, para o bem-estar do paciente. E quem tem hipertireoidismo tem a sensibilidade ao frio, então sempre ter atenção de verificar se aquele ambiente está na temperatura ideal, né? Se aquele paciente ele está confortável ali. Tem que monitorar e anotar o peso do paciente para a evolução do estado nutricional do paciente, né? Ele também tem que observar a aceitabilidade da dieta, como está indo, tudo, né? E eu coloquei um pouco também sobre o cuidado domiciliar, que o cuidado do paciente é desde da admissão hospitalar, né? Até a alta hospitalar e dar continuidade em casa. Então, o técnico de enfermagem ele tem que orientar sobre o que está prescrito para o paciente em casa, como ele deve fazer, como ele deve administrar, os horários, falar sobre a importância da continuidade do tratamento, né? E para o paciente estar fazendo em casa, falar também sobre a importância da alimentação, da nutrição,
né, para evolução do tratamento, falar sobre ir ao médico e fazer um acompanhamento, né? Isso é função do técnico de enfermagem, tá ali orientando, dando atenção, cuidando do paciente, desde a chegada até a saída e para o paciente dar continuidade ao tratamento em casa, né? Da forma mais correta possível. Então, é isso. Eu espero que eu tenha passado um pouco do conhecimento que eu entendi. Eu agradeço e obrigada. Olá, meu nome é Alzeni, sou aluna do curso técnico de enfermagem pela instituição CIFOP. Estou estudando no momento Clínica Médica com a docente Natália Fernandes. O nosso assunto é hipotireoidismo e hipertireoidismo e eu vou falar um pouco mais sobre. O que é o hipotireoidismo? Podemos definir o hipotireoidismo como um estado clínico resultante de quantidade insuficiente de hormônios circulantes da tireoide para suprir uma função orgânica normal. Em adultos, o hipotireoidismo manifesta-se como letargia, raciocínio lento e lentificação generalizada das funções corporais. A epidemiologia. O hipotireoidismo é a doença mais comum da tireoide. Ocorre mais frequentemente em mulheres e pessoas com mais de 60 anos de idade e tende a se repetir entre os membros da família. Pode também estar presente desde o nascimento, caso a tireoide não se desenvolva adequadamente. Nesse caso, chamamos o hipotireoidismo congênito. Sinais e sintomas. Um dos sinais é o cansaço, lentidão, depressão mental, sensação de frio, perda de apetite, pequeno ganho de peso, apenas 2 a 4 quilos, pele, unhas e cabelos secos e quebradiços, inchaços nas extremidades e nas pálpebras, mixedema em caso grave, constipação, irregularidades menstruais. O diagnóstico, como é dado? Os médicos não podem confiar exclusivamente no exame físico para confirmar ou descartar o hipotireoidismo. O exame que deve ser utilizado para estabelecer o diagnóstico de hipotireoidismo primário é o hormônio da tireoide estimulante. E um dos exames adicionais é o T4 livre, T4 total e o autoanticorpos tireoidianos. O diagnóstico do hipotireoidismo é de importância na gravidez para que, com o tratamento, haja o nascimento de uma criança saudável. Também de importância é a realização do teste do pezinho, que deve ser realizado de rotina em todos os recém-nascidos para se excluir o diagnóstico do hipotireoidismo congênito. A ultrassonografia deve ser solicitada sempre que for palpado um nódulo. O tratamento médico. Como se dá depois do diagnóstico? O paciente deve ser tratado com levotiroxina, mas recomenda-se sempre manter o paciente com a mesma droga comercial durante todo o tratamento. Tomada em jejum e pelo menos com 4 horas de diferença entre a tomada de outras medicações ou vitaminas. Aonde a enfermagem entra? Cuidados da enfermagem. A gente entra na parte de ações, como na abordagem humanizada, na vinculação na unidade de saúde, cuidado especial com as crianças menores de 3 anos devido ao risco de comprometimento do SNC, orientações à família sobre acompanhamento da criança, envio para o médico de documentos e de informações sobre o paciente, atualização constante do cadastro do paciente, rapidez e agilidade no agendamento das consultas e agendamento das coletas sorológicas. Bom, falei um pouco sobre o hipotireoidismo e até a nossa próxima.